Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Sindistal. Estamos recebendo aqui hoje a Enel Rio de Janeiro na figura do Matheus e da Letícia e dividindo a mesa comigo aqui, minha querida amiga Gabriela Rosa, associada do Sindistal. Matheus, queria que você começasse se apresentando, depois você, Letícia, antes da gente começar nosso bate-papo. Obrigado pessoal por receber a gente. Eu sou o Matheus Costa, sou especialista de atendimento GD na área de concessão do Rio de Janeiro, né? Tenho ali as minhas regionais ali dedicadas, mas também faço atendimento aí do que for necessário a nível de GD Grupo A. Olá, eu sou Letícia, sou responsável hoje por microgeração, né, BT. Cuido aí da parte comercial, de toda a tramitação, acompanhamento dos processos, é tudo aqui com a gente. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse episódio com vocês. Meu nome é Gabriela Rosa, sou engenheira eletricista associada à Sindistal e é muito interessante a gente começar compondo essa mesa aqui com a distribuidora Enel hoje para tirar as dúvidas, trazer bastante informação. Inclusive, começo falando que essa é uma série de conteúdos. Então, além desse episódio, nós teremos vários outros episódios para vocês poderem consultar e entender como é que funciona isso. E aí, Vinícius, como é que a gente vai começar isso? Bom, antes de deixar a Gabriela perguntar, porque se deixar ela vai embora, né? Vocês perguntam. Eu queria só um esclarecimento antes de a gente começar. Hoje a Enel tem várias áreas de concessão. Hoje nós estamos falando apenas da Enel Rio. Tudo que a gente fala aqui se refere a Enel Rio. Bom, bem legal. Gabriela, você quer começar com as principais dúvidas dos nossos ouvintes? Olha, eu acho muito interessante a gente começar ouvindo vocês, a respeito de quais são as principais reclamações que vocês recebem, eh, qual é o aprendizado que vocês acham que é importante para o cliente e para o projetista em relação a essas reclamações que são mais constantes efetivamente? Porque eu acredito que se a gente ataca, né, o Pareto, essas principais reclamações, a gente resolve muitos problemas. Verdade. A gente tem aí um percentual de reclamação improcedente de 70% na Enel hoje. E é muito legal você tocar nesse ponto, porque eu acho que é a oportunidade de esclarecer, coisas que a gente precisa resolver, né, nessa troca, eu acho que é bem importante. E um dos pontos aí que a gente vê como oportunidade é a informação do cliente que no final, né, que a gente está aí, a gente tem os projetistas que são, facilitadores dessa troca, a gente acredita muito nisso. Então uma das reclamações que a gente tem, o cliente acredita que ele não vai ter mais o custo com relação à conta de energia. E a gente sempre vai ter esse custo, porque tem o custo de disponibilidade, que é um custo que a companhia tem para fazer a distribuição da energia, né. Isso é uma das questões que aparecem. Temos outras questões relacionadas, por exemplo, sempre que a gente, ingressar uma solicitação de geração distribuída, se houver beneficiários, é importante que esses beneficiários sejam informados logo no início da entrada de todos os documentos necessários, porque isso vai garantir que esses beneficiários sejam ali, rateados, né, sua energia será rateada a partir da geração feita aí pelo gerador. Deixa eu entender esse ponto, o último ponto, Letícia. Muitas vezes a gente tem excesso de geração de energia lá no nosso estabelecimento e mandamos para outras residências, outras unidades Exato. consumidoras, né? Então é muito comum que o projetista não esteja informando isso no início do processo, Exato. e aí vocês começam a geração, tem crédito, e aí o cliente bate na porta da Enel, olha, na minha casa de praia não foi, É. porque o projetista lá atrás não informou. Não informou. E aí o cliente fica insatisfeito, porque ele não está gerando conforme ele imaginou de gerar para os beneficiários dele. Então isso é muito importante, porque senão, demora 30 dias para ele poder fazer essa alteração, se beneficiar. E o crédito acumulado só Só fica fica naquele no local. gerador, exatamente. Subir. Exatamente. E eu já posso dar entrada quando eu faço a solicitação, Sim, eu já sim. poderia dar Já entrada por deve informação de já tudo. deve dar entrada e, assim, a Enel não faz nenhuma cobrança em relação a isso. Se por acaso o projetista esquecer de fazer isso, ele pode retomar
esse ingresso no portal sem o menor dispêndio aí de custo. A Enel não cobra a respeito disso, Entendi. tá? Existem também muitas dúvidas em relação à energia injetada, né? O cliente confunde muito o que aparece ali no aplicativo dele, tá? Com o que é injetado na rede Enel. Então, isso é muito importante de esclarecer para o cliente. Ele, às vezes, ele fala, ué, mas eu estou gerando tanto. Só que ele consome. Enquanto ele está gerando, a geladeira dele está ligada, a televisão dele está ligada, ele está consumindo. Então, existe ali, tem que ter esse cálculo ali, e o que é injetado é o que sobra na rede Enel. E normalmente há muitas dúvidas em relação a É isso. muito curioso que a gente se a gente falar em MMGD, estamos falando de 2012. Vamos até desconsiderar 2012, vamos para 2015, né, que foi quando a coisa deu mais uma popularizada, e nós estamos aí há 10 anos justamente com a dificuldade do integrador, né, entender isso da exploração para o cliente. Eu acho que a gente tem muito problema que a gente tem junto com o cliente, eu estou falando tanto a Enel quanto o integrador, porque isso é ruído para todo mundo, né, má comunicação com É. né, não interessa de quem é o responsável é a Enel, o responsável é o integrador, isso não funciona. E aí fica reforçando para o integrador, né, que está fazendo. Primeiro, a forma como ele esclarece para o cliente logo após a venda, não vou nem falar antes da venda, porque antes da venda é para tirar o pedido, né? Mas logo após a venda. E o pós-venda dele é importante. Então, por exemplo, isso e até hoje eu não entendo, porque o ideal seria que o integrador colocasse um multimedidor, né, de exportação. Isso não é um acréscimo muito grande no sistema. E aí o cliente teria a leitura no próprio aplicativo dele, ele teria a leitura da geração do inversor, que ele já tem, e um multimedidor que está em série com o medidor da concessionária, e aí ele sabe, né? Eu gerei tanto, injetei tanto, a diferença tá na carga, de consumo. E isso é uma coisa muito importante, vai facilitar muito a vida da concessionária, mas pro integrador é fundamental. Por quê? Porque esses dados permitem que ele faça um pós-venda para o cliente. Sim. Porque, na verdade, o ideal seria que o cliente não falasse mais com a concessionária, mesmo depois de conectar. Essa coisa de abandonar o cliente não é bom para o integrador, porque é óbvio, é muito mais simples para mim e para a Gabriela ir lá entrar no portal da Enel para fazer um rateio, saber se o rateio tá bom ou tá ruim, do que a dona de casa, o dono da casa de ficar fazendo isso tudo. Então isso é um item que a gente tem visto muito E a gente problema. tem investido muito em comunicação com esse cliente, em esclarecer esses pontos para esse cliente. A gente, assim que o cliente se conecta, a gente envia uma cartilha para ele explicando o funcionamento da geração distribuída. A gente tem pensado muito nessa jornada do cliente GD, né? Então, assim, para levar essa informação e justamente para suprir essa necessidade de conteúdo, de informação para ele se Vocês preparar. fazem um onboard com o cliente Sim. da hora que ele conecta. E como é que isso vai por e-mail para ele, vai pelo WhatsApp? Isso vai por e-mail para ele. Hoje está indo por e-mail, mas existe aí a possibilidade da gente também enviar isso por WhatsApp. A gente, agora em novembro, a gente startou aí um canal de WhatsApp para tirar todas as dúvidas dos clientes, dúvidas de rateio, dúvidas em relação à conta, todo tipo de dúvida técnica. Então, a gente agora tem um canal disponível aqui no Rio para todos esses clientes que são geração distribuída, microgeração, baixa tensão. Legal. Bom, então a gente entende que, bom, fiz uma anotação aqui, que a maioria das reclamações estão relacionadas, afinal de contas, com faturamento, né? Tem Porque muita seria dúvida. compensação de beneficiária, dúvidas em relação ao que efetivamente passa a ser a conta de energia depois que ela é Isso. compensada com GD e o que gera versus o que injeta. Então, a maioria do volume de reclamação de vocês é de faturamento. Fato, seria Tem isso. muita reclamação relacionada a isso, por falta de conhecimento até do cliente ou de troca aí com a empresa, né? Porque às vezes ele acredita que não vai ter mais o custo. E vai ter. Entendo. E Hoje- quais são os canais que Vamos só falam. passar o WhatsApp, que eu acho que é importante. Era exatamente isso, antes que eu ia entrar. Falando justamente de comunicação, que é uma palavra muito importante, hoje quais são os canais, tanto para dar entrada em solicitações, quanto para dar o feedback? Eu acho que o feedback, como projetista, eu digo aqui que é muito importante. O que é o feedback? Por exemplo,
Eu posso fazer uma solicitação de projeto, eu posso fazer uma solicitação de GD, eu posso fazer uma solicitação de rateio, eu posso fazer uma alteração em beneficiário. E como que vocês retornam isso para o cliente, caso, por exemplo, eu faça uma reclamação também, que é um outro tipo de solicitação? Então, vamos lá, vocês disseram que faturamento é um ponto Grupo B, tá? para o grupo B. Não, a gente está falando tudo grupo B aqui, tá, gente? Inclusive, isso é bem importante ressaltar que tudo isso que a gente está conversando é sobre Enel Rio, Enel Rio de Janeiro, e aqui a gente está focado em microgeração, baixa tensão no grupo B, na parte comercial, solicitação dessa parte Isso, comercial. E aí, como que vocês respondem isso para o cliente? Então, em relação às dúvidas, a questão aí que você está falando da solicitação, é tudo através do portal. A gente se comunica com o cliente, e aí, no caso, o projetista, né, em geral, essa troca é feita pelo portal. É tudo através do portal e através do e-mail informado no portal, tá? Pessoal, o endereço É, do portal, WhatsApp, tudo isso vai ficar na descrição do vídeo, tá? O link vai estar lá para vocês, que não vai dar para cantar o portal aqui ao vivo. E também tem, também tem o portal de rateio, que hoje também foi disponibilizado esse ano, tá? Já está disponível para o cliente também fazer sua alteração a qualquer tempo lá no portal. Tá, e aí Eu o quero dar portal. Vamos pro portal. Eu quero dar entrada hoje numa micro BT. Eu sou o responsável técnico, sou o integrador. Eu entro no portal, Sim. preencho com os dados lá do. Preenche toda a documentação necessária, memorial descritivo, o formulário preenchido e assinado, se tiver rateio, a RT, tudo que está relacionado ao diagrama unifilar, Uhum. preenche E tudo baixa lá. tensão, como é que funciona? Quero fazer uma solicitação de baixa tensão. Mesma coisa, você vai solicitar por lá. E aí, Também pelo portal. pelo portal. Geração distribuída a baixa tensão. Você vai nesse portal, você vai incorporar todas essas informações lá. Isso vai cair para um back-office, que aí é o back-office que eu cuido. A gente vai analisar essa documentação, se está assinado, se a unidade consumidora é a mesma, está na mesma titularidade que está sendo solicitada, por exemplo, os rateios, se está tudo assinado, se está tudo certinho, e aí a gente encaminha isso para a área técnica fazer a análise técnica. Você me falou isso sobre o back-office e análise, e aí eu me recordei de situações que acontecem. O pessoal às vezes pergunta muito, eu também, quando falo, às vezes as pessoas perguntam, eu já vivi, outros viveram, todo mundo tá tendo, vez ou outra, algum problema relacionado quando eu digo isso, né? Por exemplo, fiz a solicitação e percebi que tem alguma coisa que precisava ser alterada, ou o integrador trocou o equipamento, ou até mesmo teve algum erro de preenchimento. Como é que a gente faz? Através do portal, tem que falar com a gente através do portal para a gente fazer essa alteração. Hoje, com o canal, o WhatsApp, você também pode usar o canal para falar sobre isso. Eu acho que vale aqui reforçar, eu posso falar o número do WhatsApp, é pequenininho, não vai. O número do WhatsApp É, falar. É 11 94 551 5574. Então, acho que em qualquer tempo, o atendimento é de 8 às 16 horas, tá? De segunda a sexta. Então, em qualquer tempo, pode se mandar a mensagem que a gente vai atender aí a necessidade do cliente. Vou fazer uma pergunta. É uma pessoa ou é um IA? É uma pessoa. Ah, que legal. É uma Fico pessoa. até emocionado quando a gente fala É uma pessoa. com pessoas. Deixa eu só voltar, né? Dei entrada na minha solicitação. Acabei de preencher os documentos todos, né? Dei lá o enviar, ou seja lá a forma que for. Eu recebo um número de protocolo naquele momento. Uma nota aberta Sim, naquele momento. sim, E aí vocês vão analisar a documentação. sim. Mais ou menos em quantos dias eu sei se minha Então, documentação está ok ou hoje, não? falando aqui em termos regulatórios, né, em prazos, a gente tem aí 20 dias para poder fazer toda a análise do processo e liberar o cliente para solicitar vistoria e conexão, que são 5 dias, né? 15 dias a primeira etapa, 5 dias a segunda. A gente hoje faz todo o processo de 20 dias em 13 dias na empresa. Legal. Tá? Então, assim, é um tempo bem reduzido. Essa primeira etapa demora, em média, 8 dias. Então, A primeira etapa de análise de documento. a análise do documento. Vou chutar. Esqueci de colocar minha RT. Não, aí- Mandei a RT errada. Aí a gente vai voltar para você, vai te informar isso, pedir para você reingressar
e aí volta a contar. E aí conta do zero. então- Anota então, ou O teu back-office faz o filtro de não esquecemos nada. Isso, um filtro prévio para poder chegar na técnica, isso já está bem redondinho e a técnica só fazer a análise técnica mesmo. Legal. E aí, quando sai vamos botar a aprovação, fizemos tudo direitinho. Quando sai a aprovação, eu recebo um e-mail ou eu volto não. para a plataforma? Volta na própria plataforma. Ou seja, É, o lá- integrador tem que ir lá, né? Saber teus prazos. A da entrada hoje tem um Não, o e-mail também, mas é via o portal. Sai pelo O portal pra portal, dizer. exato. para você olhar o tá lá, portal. é. Legal. Perfeito. E aí, esse processo, você falou de uma palavra bem interessante, que é a vistoria. Como é que funciona isso? Em que momento essa vistoria é disparada? Por exemplo, eu volto o foco para entrada de energia, porque o portal GD, ele funciona muito bem, assim, nesse aspecto, você consegue subir as fotos lá e etc. Entrada de energia. Você fez uma solicitação, como é que funciona esse processo? Qual é o caminho interno, a trilha interna da análise de projeto em baixa tensão dentro da Enel? E aí, quando que esse projeto é aprovado? Em quanto tempo ele é vistoriado? E se é avisado? Se não é avisado? Reprovou essa vistoria? É formulário? Como é que o cliente é avisado? Como que tudo isso acontece? Então, toda a comunicação com o cliente é feita através do portal. A gente tem 5 dias, regulatoriamente falando, para poder vistoriar e conectar. Isso acontece normalmente nesses 5 dias. E aí que eu estou computando os 13 dias, são os 8, mais esses 5. Então, assim, vistoria é um tempo bem mais curto, né? A gente tem que ser muito ágil. Então, isso também, quando a gente libera o cliente, fala, cliente, você está apto para solicitar a vistoria, que é a partir da análise técnica. Quando a gente libera isso, o cliente nos avisa que, ó, agora eu quero a vistoria. E aí, quando ele nos avisa, a gente ingressa essa solicitação de vistoria, isso cai para o polo responsável, o polo executa essa vistoria e conexão na sequência. Tem muita reprovação da vistoria? Ou Então, seja, vistoria que é realizada E essa e a medida não é vistoria não é trocada. feita automaticamente. não, é porque o cliente precisa solicitar. Lá É, precisa solicitar. Baixa tensão. Alta baixa- tensão também. Funciona É. assim. ele precisa solicitar, até porque muitos clientes não solicitam de imediato. Porque não executaram. Não executaram ainda o processo. projeto não está pronto, então fica. E eles têm até 120 dias para solicitar essa vistoria. Então, por isso, eu acho que tem aí um grupo de clientes e a gente informa também para eles. Quando está próximo de chegar nos 120 dias, a gente manda uma comunicação proativa para poder informar cliente, já estamos chegando aí perto dos. Quando chega 90 dias, a gente já manda essa comunicação para informá-los que vai. Baixa tensão também. Isso é para baixa tensão. Lembra só, é micro GD, tá? Não, mas aí eu tô falando de entrada de energia, sem GD. Não, a gente aqui só responde por GD. GD. É. Eu tava achando que você tava querendo pegar a baixa tensão, não. É micro GD. Micro GD. Certo. Esse é o fluxo de micro GD. E E aí, aí, esse prazo que ela tá falando não é um prazo que a Enel determina. da ANEEL. É regulatório. Regulatório, A né? gente precisa obedecer, né? Então, mas essa é uma das outras coisas que a gente recebe de reclamação que também vira improcedente, que o cliente às vezes acha que a gente está impondo um prazo para ele e não é nosso, Não é. é um prazo que ele precisa respeitar. Já os caras não querem trabalhar. Vocês estão botando um prazo que para mim é inviável. Sim, mas somos do setor regulado, precisamos. A gente conseguiu reduzir aí mais de 35% Não, vocês estão em fazendo relação ao tempo. avaliação de Então, micro GD em 8 dias. Tá? E assim, eu acho que é importante a gente reforçar os investimentos que a Enel vem fazendo ao longo do tempo aí. Até 2027, a gente tem uma expectativa de investimento em rede de mais de 25 bilhões para o Brasil. Então, assim, isso também vai trazer benefícios para a geração distribuída, porque a gente vai ter mais condição de suportar o que está vindo aí de novos clientes de geração distribuída, né? Essas novas tecnologias que vão acabar Exato, entrando aí, exato. né? Quando a gente Então, botar isso é muito importante. Eu acho que isso dá um suporte para a gente aí, para esse crescimento que vem tendo. A gente teve de 2024 para 2025 um aumento de solicitação de 6,5%.
Aumento de solicitação. Aumento Não de é? solicitação. Legal. Então, assim, vem crescendo, né, essa solicitação, essas demandas. E aí, eu tenho sobre aí justamente ainda sobre o fluxo de micro, algumas questões que me foram na minha cabeça, né. Pedir a vistoria. E aí, disjuntor do padrão de entrada tá errado, o inversor A e botaram o inversor B, aí tem lá o aditamento, imagino. Como é que é esse aditamento? Como é que vocês devolvem isso para o cliente? Também pelo portal? Não foi aprovado? Essa parte técnica eu não sei te dizer. Tá. Tranquilo, isso a gente. Mas eu sei que tem uma reprova e isso é informado Isso é pelo informado, portal. pelo portal. Agora, Assim, assim, informado. é informado. mas- O fluxo é informado. E É. aí eu retiro lá os pendentes e vou embora. Eu preciso fazer todo esse fluxo entre pedir a vistoria, se eventualmente for reprovado, ajustar no prazo de 120 dias, né? Eu não posso ser reprovado no dia 119. Não, em geral, a gente é bem Flexível. flexível com isso. Mesmo que seja reprovado, vocês não vão anular o processo. Beleza, se teve reprova, a gente vai entender o que Sim. aconteceu, vai Aí você vai comunicar. solicitar de novo solicitar uma de nova novo. vistoria, que a gente vai ter 5 O dias pra importante é não perder esse prazo. Prazo da primeira É. E aí a gente tem que cancelar o processo, Senão, tem que dar entrada tudo de novo. toda a documentação de novo. E vocês já estão tendo aqui no Rio, né, na parte da baixa tensão, negativa de conexão em micro por causa de inversão de fluxo, ou não estão tendo esse tipo de problema ainda? Essa parte é uma parte mais Mais técnica. Eu ainda não peguei nenhum. Para grupo A, o Eu que não peguei acontece. O POA tem aqueles absurdos de não é custo. exatamente negativa. É, mas um não custo vai alto, ficar alto. um custo É porque não é muito aprazível, né? inviabilidade, né? É o quanto custa para ser viável. Não, Exato. se você não está acostumado ainda com termos de fast track, nada disso aqui não chegou. Então Mas É o grupo A é uma realidade. Não, já é uma realidade há 4, 5 anos. Um dia a gente bota o Giovanni aqui por reclamar com ele as contas que ele faz com o Zaparoli. As contas que ele faz que não deixava eu conectar nada. E fazer uma pergunta que é bem curiosa, né? A gente tem, como é que funciona a análise? A gente tem equipes diferentes, por exemplo, para solicitações em Niterói, porque, por exemplo, eu faço projeto em Niterói, mas faço Resende. Como é que funciona isso em termos de análise? Tem alguma diferença? Como é O que é? back-office é o mesmo ou é dividido? Então, o meu back-office é um back-office único que faz toda a análise, né? E aí isso vai para um outro back-office que depois que passa pela nossa esteira, cai na etapa técnica. Nessa etapa técnica, eu entendo que esse outro back-office faz essa análise técnica e cai para as regionais apenas na vistoria e conexão. Ah, legal. Que aí Que a gente eu tem estou localmente e eu faço essa vistoria e Então, a gente conexão consegue localmente. ter uma. É tudo igual. Mesmo tratadinho. É mesmo tratar de Sim, todo mundo que no mesmo local. Porque a gente pega problemas em algumas concessionárias, né? Que os setores algumas vezes são independentes. E a gente até tem brincadeira. Quem é o analista que está olhando, né? Se o analista A é de um jeito, o analista B é de outro jeito. E a gente aqui, assim, em termos de tratativa disso, sempre que tem se que a gente encontra alguma oportunidade, a gente faz aí as agendas com os back-offices, treina, volta, fala com a pessoa no individual, depois fala com o grupo, para a gente evitar que esses problemas retornem, né? Então, se tiver algum equívoco que a gente perceba, a gente faz esse tipo de trabalho também. A gente é muito focado em identificar essas oportunidades para poder melhorar aí a experiência E do aí, cliente. falando de back-office, para a gente ainda continuar em equipe, como é que funciona? Todo o processo de análise, de vistoria, de conexão, é tudo realizado pela equipe Enel? Ou tem equipe terceirizada, empresa terceirizada? Porque tem algumas distribuidoras que trabalham com terceirizada na religa, na desliga, na conexão, no GD, na troca de medidor. Como é que funciona isso? Então, eu não sei te responder essa parte, porque eu não sei. Eu sei que tem uma mudança grande aí na operação, na técnica, né? A gente está absorvendo as pessoas, mas eu não sei se especificamente vistoria e conexão são próprios. Mas o back-office hoje é todo. O back-office é terceiro. no passado é terceiro. É, terceiro. Mas quem está em campo agora, a gente está absorvendo, mas eu não sei se para vistoria e conexão. Não sei Você sabe? exatamente o serviço
que é um É, programa de insourcing, é né, que insourcing. A chama, gente está que é contratar os eletricistas, os a gente tá técnicos treinando, né? terceirizados Pra para internalizar. ser funcionário É. sênior, né, e primarizar essa força de trabalho. Mas aí para onde exatamente Eles estão sendo atuando, é por causa direcionados, dos incêndios. vai depender de Não, onde tem mais necessidade agora. Eu não É. sei se vai ser vistoria, É. se vai ser obra, né? Eles priorizam, eles estão priorizando. Então, assim, existe um planejamento de formar isso aí agora até 2026. Entendi. Então, eu não sei se já estão atendendo vistoria e conexão. Não, perfeito, perfeito. Muito bacana isso. Bom, falando sobre essa questão de análise de projetos de micro GD, como é que funciona quando a gente está com a micro GD hoje e uma entrada de energia? É uma nota só, a gente manda tudo junto, a gente dá entrada Tô ligando uma separada? casa. Liga nova, né? É liga nova, ótimo essa coisa. Que vocabulário, né? Porque entrada de energia. Porque acontece, isso é até importância de fazer esse depara, né? Que em algumas distribuidoras é o LNO, que é ligação nova, é a liga nova com vocês. E eu chamo muito de entrada de energia, que é efetivamente o que é, né? Entrada de energia. Exato. Eu estou fazendo uma liga nova junto com o GD. Aham. Como é que funciona esse processo de análise? Para B ou para A? Não, Só vamos grupo começar B, no B. só Vamos, grupo vamos B. então, Lete. Mas a gente pode falar, assim, sei que aqui o foco é grupo B, mas já que você... Porque o portal é o mesmo. O local de entrada, tanto para o B quanto A, vai ser sempre o portal GD. Aí vai estar aí nos comentários, né, como o Vinícius falou, o link. E aí o processo tem diferença, porque alguns prazos são diferentes para grupo B e para grupo A. Por exemplo, esse prazo de 120 dias que ela citou para pedir a vistoria do grupo B, não existe no grupo A. Uma vez que você assina contrato no grupo A, você pode pedir a vistoria no tempo que você quiser. Mas você precisa pedir a vistoria para ela ser finalizada e liberada, né, por exemplo. Mas a entrada é sempre pelo mesmo portal. Tá. E aí, no caso, quando eu não tenho a unidade de consumidor existente, né? Também por lá. Aí a gente faz um único pedido O único do pedido, padrão de ligação entrada nova junto com com GD. desculpa, a ligação nova junto com o GD. Também é no mesmo local. No mesmo portal. Mini GD. É o mesmo processo? O portal é o mesmo? A gente dá entrada por e-mail? Como é que tá isso na Enel hoje? Também é pelo portal. O mesmo portal que o pessoal vai dar entrada ali para o micro, no grupo B, ele vai poder dar entrada também para o micro no grupo A e para o mini no grupo A. Mesmo portal. Inclusive, se for uma ligação nova junto com o GD. É a mesma ordem que sai, né? Sai uma nota de ordem lá que se chama ligação nova com GD, e aí vai ter as especificidades lá de aprovação de cabine, etc. Mas é um processo único, né? Aí, quando você dá a entrada, aí falando de prazos, né? Que aí vai diferenciar bastante com relação ao grupo B. A gente tem 5 dias úteis para aprovar ou reprovar a documentação. Isso era uma pergunta. Esses É. 5 dias úteis, na verdade, eles estão apenas da mini. 5 Ah, dias úteis Da falando, análise falando de mini grupo A. por isso que eu Ela falou fez que a o prazo pergunta. dela era Eu fiquei surpreso. Falei, gente, mas ela faz tão rápido assim. Porque essa análise documental de 5 dias úteis é na mini. na mini. Legal. Exato. Aí em até 5 dias úteis a gente tem que indeferir e dizer o porquê, o que faltou. É um formulário que faltou, é uma documentação de técnico que faltou, é uma divergência de valores. Então, lá no portal ele colocou que a geração dele, que a potência dele, né, o transformador dele vai ser de 2.000 e está 2.500 no formulário. Qual que é o real, né? E aí a gente tem 5 dias úteis para devolver e falar, ó, você precisa corrigir isso daqui para dar entrada de novo. Se passa esses 5 dias úteis, a gente precisa resolver de uma outra maneira. O pedido está valendo e já está contando o prazo para a emissão do orçamento de conexão, né? O orçamento de conexão é uma etapa que tem no grupo A, que ele vai dizer ali se vai ter necessidade de obra, se essa obra vai gerar custos de participação financeira para esse solicitante, né? Qual é o prazo dessa obra, e aí esse prazo também é regulado, né? Quando a obra é de até 1 quilômetro, são 4 meses, né? 120 dias. A partir de 1 quilômetro, 365 dias, prazo máximo, né? Falando. E se tiver alguma obra especial, por exemplo, necessidade de obra subterrânea ou obra de alta tensão, aí é o prazo que a distribuidora coloca, né? Que aí já vi prazos de 36 meses,
né, coisa mais para maior aí, né, de mais de ano. O cliente aceitando ele tem 10 dias úteis para aceitar esse orçamento de conexão, né, fazer questionamentos, a gente responde ali. E aí, aceitando, ele vai para a etapa de assinatura de contrato, que ele vai assinar o contrato lá de uso de sistema de distribuição, que é o CUS, vai assinar o contrato de comercialização de energia regulada, né, que ele é um cliente cativo, que é o CCR, e se tiver obra, vai assinar o contrato de obras também. Esse contrato de obras que ele aceita mesmo sendo 100% Enel. Eu sempre tenho que dar conhecimento, ou eu só assino o contrato quando eu tenho custo da obra. Não, não. Só o contrato de obra que vai para o cliente assinar se houver obras. Se não tiver nenhuma obra necessária, ele vai assinar só esses 2 primeiros que eu falei. Né? CUS de Mas CCR. se tiver obra necessária, mas 100% custeada pela Enel, Também ele vai assina. assinar o termo de obras, porque ele precisa estar ciente ali, Mesmo concordando, tendo, só que sem ARD, né? sem participação financeira do cliente, né? Que a sigla lá é CPFC, que é custo de participação financeira do cliente. Mas ali vai estar indicando que existe uma obra a ser feita pela distribuidora. Esses 10 dias úteis que a Enel nos dá para dar o ok no orçamento de conexão, existe possibilidade de a gente solicitar uma dilatação nesse prazo? Porque dependendo do tamanho do custo, às vezes é um tempo muito curto para a análise do investidor. Não, esse também lá voltando para a primeira pergunta de vocês, né? Esse é um ponto também, a gente recebe algumas reclamações, e é um prazo regulado. Hoje é esse o prazo que a ANEEL estipula tanto para a distribuidora quanto para o solicitante. Vocês precisam fazer isso acontecer em 10 dias úteis. O que acontece é, se dentro de 10 dias úteis você me fizer um questionamento técnico ali, embasado, dizendo o que você não entendeu ou está discordando, esse prazo fica congelado onde parou. Vamos supor que você me questionou no 5º dia útil depois que eu te mandei o orçamento. Ele fica congelado até a gente responder. E a gente tem 30 dias para responder esse questionamento para você. Tá, então se eu te pedir, por exemplo, a reclamação maior vai ser o descritivo de obra, né, justificativa, como é que você chegou ao menor Porque custo você global. colocou né, esse equipamento lá, e eu tenho que justificar para você, e a partir do momento que eu justifico, esse prazo volta a contar de onde parou. Ou seja, se eu deixar para 9 dias, Você tô vai ter ferrado dia útil para para dizer responder. se quer ou não, ou continuar questionando. Tá. Né? E aí, a Enel trabalha algum tipo de ressarcimento caso haja essa desistência? Porque o fato é, né, por isso que no meu entendimento, é por isso que precisa dessa assinatura mesmo quando não tem a participação financeira, porque existe um investimento e um planejamento por parte da distribuidora para viabilizar a rede. Sim. Então, como que isso é trabalhado hoje? Assinou o contrato, aí você tem um compromisso com a gente e a gente com o solicitante, né? A partir do momento que você cancela a solicitação, desiste dela, depois que o contrato for assinado, existe um cálculo de multa do PUSD, né? Simplesmente dele ter sido assinado. E também, se houve alguma obra já realizada, tem um cálculo em cima do valor dessa obra já realizada que precisa ser pago. Então, o momento de decidir se você quer mesmo ou não, para não ter nenhum Prazo custo, regulatório mesmo. é antes de assinar. Não quero, ok, tá tudo certo, né? E aí, inclusive, tem uma questão, que se você for um mini gerador ali que está solicitando uma geração de meio mega, né, 500 quilowatts, você precisa fazer o pagamento da GFC, que é o Garantia de Fiel Cumprimento, né? Que aí tem um cálculo que você faz em cima do quanto que você vai gerar, qual é o seu formato de geração, né? Se é solar, se é eólica, enfim. E aí você paga esse valor na entrada, e aí se você desistir antes de assinar o contrato, a gente tem 30 dias para fazer a devolução desse valor. Ou seja, você não está perdendo nada em desistir. Uma calção. É o calção. Né? Exatamente para evitar que você faça ali a entrada por curiosidade, né? Como se fosse uma consultoria. Então, a Enel já está cobrando lá a garantia de fiel cumprimento. E ela está cobrando isso no momento da entrada. Da entrada. Ele Então, tem que- naqueles 5 dias que você está analisando os documentos, você está analisando se eu fiz lá o processo de garantia, que eu não lembro você como é. precisa colocar o comprovante de pagamento no portal, Tá. né? Se você tiver 500 quilowatts ou mais de intenção de geração. Tá, o que está previsto lá na Lei 14.300, né? Exatamente. Aquela regrinha.
E aí não assinei, 30 dias vocês 30 dias é o nosso prazo fora para você devolução. a devolução. Legal. Se eu assinei, vocês me devolvem quando eu conectar. É mais ou menos isso. Exatamente. Aí registrado por um índice qualquer que a ANEEL determina. Legal. Assinei o orçamento de conexão, vi ok, concordei. Uhum. Vamos botar que eu tenho alguma participação financeira. E aí vocês emitem um boleto para mim, eu tenho quanto tempo para pagar esse boleto? Então, o boleto ele vai junto do contrato, porque você Ah, você já vai o contrato e o boleto. Ou seja, você já diz para mim, assina e paga, né? E aí o prazo de contrato, boleto, 30 dias corridos. Então você sabe quando você recebe o orçamento de conexão, se você vai ter que pagar alguma coisa. Você tem 10 dias úteis para decidir se você quer isso. Se você quiser, aí a gente vai mandar o contrato, boleto, e a partir dessa data são 30 dias. Funciona igual, no meu entendimento, funciona igual obra de rede, né? Pra tu da experiência que eu tenho, obra de rede. é a mesma coisa. A gente tem que pagar, mandar o comprovante para dar o próximo passo, Isso. dentro do que a gente viu lá, certo? Alguma coisa mais de BT? Se Que deixar, senão eu de vou... BT? De BT não, de Se MT. deixar, eu vou embora. Mas Eu se quero. você voltar pra BT, eu deixo quieto aqui. Eu tô Não, preocupado. o MT é muito interessante, com certeza. Mas aí a gente quer ir para outra parte da BT, Qual que é o parte? coletivo. O coletivo, Então, deixar. Letícia não traz. Mas é uma pergunta, mesmo, Letícia, se não for, a gente veja nos próximos episódios. Inclusive, recordo aqui, né, deixar Ela tá tudo registrado. Lógico. Que a gente, isso é uma série de conteúdos além desse episódio. Se você está começando por esse, tem outros. Então, lá a gente vai falar de baixa tensão numa pegada mais técnica, média tensão numa pegada mais técnica, que o objetivo é comercial para esclarecer os canais, a comunicação. Então, voltando aqui, eu ia perguntar se existe algum processo específico diferente em termos comerciais quando a gente trata de solicitações envolvendo entrada coletiva. Então, por exemplo, eu tenho uma entrada coletiva e um dos medidores dessa entrada coletiva está com um GD. Aí é um liga nova coletivo com um GD. Tem alguma coisa específica em relação a isso? Por exemplo, Como é que isso funciona eu moro na internamente? cobertura. Quero botar no meu medidor na minha cobertura. Uhum. Tem que entregar algum documento específico para comprovar que o condomínio permite ou não há uma preocupação ainda quanto isso? Olha, eu não tenho essa informação de ter algum outro documento. Mas assim, eu tenho o meu cenário é muito parecido com esse, eu sou beneficiária de uma pessoa que tem na cobertura a placa solar. Então assim, é possível, ele só tem que demonstrar que é um local dele e não do condomínio, Uhum. né. Então Talvez eu esteja entendendo a pergunta se a GD for para o condomínio. Não, é porque é isso que eu ia esclarecer agora, qual que é a abordagem. É comercial, interno, falando de comercial, dentro da distribuidora, tem alguma coisa diferente em relação a micro GD com entrada individual? Porque solicitação funciona igual, né? A gente tem que solicitar o projeto de agrupamento dentro das normas da Enel e seguir o portal para GD. Agora, internamente, vocês têm algum processo diferente, alguma Não. carta, alguma Segue coisa? eles pra- segue os mesmos trâmites. Pode ter alguma documentação A mais, Não, aí são as documentações técnicas mesmo, né? Para quando a gente tem que ter projeto completo, quando não tem que ter, né? Meu entendimento é isso. segue o fluxo normal. mesmo time, não Isso. tem mudança de time. Mesmo Vai. back, mesma coisa. É isso. Tá. Eu vou aproveitar e fazer um gancho que aí serve para os dois a minha pergunta. Como é que eu troco a titularidade? Tá? Então eu tenho minha casa com GD, vendi a minha casa. Tá? E aí o próximo proprietário chegou. Quando ele troca a titularidade da residência, o GD já vai junto, eu tenho que lembrar a Enel, olha. Não sei responder isso. Para grupo A, vai junto. Você troca a titularidade. O que acontece muito em grupo A? O entrante é uma construtora, né, que vai construir uma usina ali, que vai gerar, sei lá, 3 mega, que é o máximo hoje, né? E aí tem todo esse processo aí que vai durar 1 ano e meio, talvez, né? Se a gente colocar o prazo máximo de tudo. E aí, quando ele chegar lá na conexão dele, ele pode solicitar a troca de titularidade, né? A partir do momento ali que ele aprovou a vistoria de cabine dele, está para conectar, esse é o momento, né? Aí tem um portal A específico. gente pode pedir isso no momento da vistoria. da cabine de cabine. entrada. Legal. Isso. É isso que a resolução Permite. reza, né? Pediu a vistoria da cabine, está aprovada,
você pode fazer o pedido de troca de titularidade. Aí também é por portal, né? Também é um canal virtual. Você vai colocar ali quem é o novo titular, né? E essa titularidade vai ser passada, né? A partir do momento da conexão, vai ser passada ali em até 3 dias úteis, se eu não me engano. Esse que é o processo ali para você aprovar a troca de titularidade. Aí vai ter uma etapa ali que é da parte de medição, aí é uma parte técnica, né? Que ele vai fazer uma medição ali no medidor desse cliente. E aí, tendo o retorno do nosso time de medição, a troca está concluída, né? E aí a GD vai junto. Né? Bom, Porque se é uma usina, ela basicamente é uma Pois é. construção só para a Aham. placa, né? é porque, de certo modo, o processo comercial da média é mais simples, do meu ponto de vista, do que É. o da baixa, o da BT. Você Porque tá ouvindo o eu, que ela tá falando, né, Matheus? Ela que disse que não foi ficha. eu acredito que sim. Porque, olha só, e várias distribuidoras, não só a Enel, pelo menos dentro da minha experiência, porque você normalmente está trabalhando com Liga Nova, igual vocês dizem, né? Aham. Vem usinas investimentos, é construtor. Para os íntimos, né? Liga Nova, agora eu já tô assim, chamando de Liga Nova. Então você já manda, o contrato já é feito em cima da titularidade, é tudo. A ABT é bem mais enjoada nesse aspecto. Eu, Bem mais enjoada. eu não tenho, assim, porque isso não é muito comum, não acontece toda hora, né? Acho que o cliente que tem a geração distribuída, ele pensa 5 vezes antes de vender. Se ele construiu, se ele botou. E é um dele, não investimento mandou- grande, muito provavelmente ele não. É. Ah, A ABT é mais raro de acontecer. Acho que essa. esse é Mas quando acontece, eu acho bem mais enjoado de resolver, particularmente falando. Eu falo aqui como projetista. Entendi. Entendeu? Tem muitos pormenores, né? A MT, ela já é mais. Os documentos já são mais alinhados. A gente já emite a RT já sabendo qual é o endereço, aquela coisa toda. Mas você, como. Vamos continuar para as perguntas difíceis, que de vez em quando. Normalmente as perguntas difíceis e chatas são dela. Agora Mas ela passou por- eu vou lembrando das coisas e começa aí as coisas. Só- E tudo que a gente brifa as coisas antes, mas eu fiz da regra. Eu esqueço o. A gente, olha aqui, ó. Senão eu vou esquecer o que eu ia falar. Eu vou esquecer o que eu ia falar. Lembrei. É muito comum, ainda mais usinas principalmente de mini, tá? Então acho que em micro acontece menos, que se constrói a usina e não tem ainda o consumidor, né? E depois de 2 ou 3 meses é que a gente tem o consumidor. Então eu tenho créditos guardados que ficam em algum lugar, né? Então eu tô lá usina Para a usina. para usina. Eu Aham. tenho uma usina que tá no nome do Vinícius Ayron. Tá sobrando crédito. Fiquei lá 3, 4 meses, aí aluguei a minha usina para o Matheus. Mas sobrou lá 10.000 kWh no Ayron. A única forma que eu tenho a única possibilidade que eu tenho de tirar o crédito de uma unidade consumidora e para outra unidade consumidora do mesmo CPF no CNPJ é quando a geradora não tem mais a conexão. E aí aquele crédito fica no limbo e eu Aham. tenho que pedir para esse crédito ir para outro local. Tem um processo já previsto na Enel para eu fazer isso, ou na hora que tiver isso vou ter que consultar, porque não é uma coisa que acontece todo dia? Você sabe fazer as perguntas difíceis. Não, é porque que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque a gente teve esse caso aqui na Light tem uns 3 meses. Aham. E aí quando o cliente me ligou, eu falei pra ele, engraçado, eu não sei, né? Eu Olha não aí, sei. maravilha. Aí eu tive que entrar em contato e a gente teve que fazer, aí tive que tudo por e-mail, né? Olha só, como é que eu faço? Porque na verdade ninguém sabia, não acontece todo dia, né? Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Isso é importante, porque assim, eu sou a parte do atendimento pré-conexão, Uhum. né? Então eu vou pegar a pessoa que está fazendo a solicitação até o momento que ele é conectado. Essa parte de fatura, de energia que fica retida, que, né, o cara não conseguiu botar o rateio dele lá a tempo, aí isso fica com o time de pós-conexão. Então a gente pode combinar aqui, a gente manda essa resposta por escrito, que seja, né, a gente deixa disponível de alguma maneira. O que eu me lembro, mais ou menos, tem alguma coisa a ver com troca de titularidade. Nessa troca de titularidade você já conseguir botar outras unidades consumidoras ali como beneficiárias para o rateio. E aí essa energia que ficou ali no limbo, como você falou, ela consegue ser aproveitada de alguma maneira. Mas aguarde pela confirmação, porque temos especialistas de pós-conexão para falar melhor sobre Não, isso. perfeito, porque esse é o problema em todas elas e a gente volta. E nesse momento, se a gente não sabe, pessoal de micro
faria o questionamento no WhatsApp e o pessoal de mini por e-mail. Seria o caminho. Não, aí é legal falar os canais também de mini geração, né? No grupo a gente tem tanto executivos, né? Assim como eu sou para pré-conexão, para atender grupo A, seja ligação nova pura, seja ligação nova que vai para livre, seja ligação nova que já quer GD junto, né? Então tem um ser humano ali, e aí canal WhatsApp, ligação. Através desse canal também a gente consegue colocar reuniões técnicas com o cliente. Então a gente traz o time técnico para poder fazer as explicações, tirar as dúvidas, né? E vai acompanhando esse solicitante até ele ser ligado ali. Também tem um 0800 emergencial que é 24 horas para quem já está ligado, né? Que aí a gente pode deixar o número aí na descrição do vídeo. E fora isso, a gente tem alguns e-mails que a gente trata. Se alguma coisa fugir um pouquinho da regra, né? Aí a gente sai do portal e começa a falar pelo e-mail ali para, ok, deixou redondo, volta para cá. Falando agora, voltando às perguntas fáceis, e só para a gente se encaminhar, inclusive, para o nosso fechamento aqui, vamos colocar essa como uma pergunta final para a gente gerar um debate final. Falando ainda de canal, como é que hoje a gente tem um canal telefônico? Depois que eu dou entrada no meu projeto via portal, eu preciso tirar uma dúvida, eu preciso consultar. Eu tenho um canal, quais são os canais? Tem o WhatsApp, como vocês disseram, mas quais são as possibilidades para determinados tipos de consulta? Exemplo, o telefônico é utilizado para tal, o WhatsApp é para tal. Como é que funciona isso? Como é que a gente faz? Acho que o cerne da pergunta é para consultar a distribuidora caso a gente tenha alguma dúvida sobre o andamento do nosso projeto, por exemplo. Posso falar o meu primeiro? Pode. Assim, quando a gente faz a solicitação, recebe uma solicitação, cai para a gente lá, para gente, executivos, e para o nosso time de back-office. Assim que a gente recebe, né, depois que tem esses 5 dias úteis que eu comentei de análise documental, tá tudo certo, nós proativamente já fazemos um contato por WhatsApp com essa pessoa ou por ligação. Então ele já tem o nosso número, a gente se apresenta, ó, eu vou acompanhar o seu processo até a sua conexão, e quando você for conectado, eu vou te passar o número do executivo que vai te acompanhar aí para o resto da sua vida aqui enquanto conectado na N. Né? Então a gente já faz esse contato proativo e aí o solicitante tem o nosso contato para tirar qualquer dúvida, pedir reunião, entender o que está É um gerente de faltando. conta, né? Gerente de conta, que a gente Só chama que de você- CAN, né? você Que é tem um Key Account pré-conexão, né? Management. Oi? Só que você tem um pré-conexão. E o pós-conexão também tem. Pós-conexão é até mais comum, vamos É. dizer assim. O pré-conexão é. Pré-conexão incomum. também tem na Distribuição Rio, para Grupo A. Tem um ser humaninho, cara. Eu sou um desses ser humaninhos. Ser humano não. Aqui, em relação a micro, baixa tensão, a gente tem hoje o WhatsApp, que pode ser usado como esse canal para tirar dúvida, porque tudo que é referente à solicitação é tratado direto no portal. Então, existe ali uma troca, à medida que as coisas vão avançando, isso vai voltando para o cliente volta para a gente até finalizar aí a solicitação. Se ele tiver alguma outra dúvida além disso, ele pode nos acionar pelo canal do WhatsApp ou a gente também tem um 0800 especializado em geração distribuída. Mas a gente está apostando muito nesse canal de WhatsApp porque a gente acha que o cliente GD é um cliente diferente. É um cliente mais conectado, é um cliente que usa mais o WhatsApp. Então, foi um pedido que a gente recebeu e que a gente está atendendo aí, que a gente acredita que é o caminho para solucionar, sanar as dúvidas, enfim, trocar, né, educar o cliente no que diz respeito à geração distribuída, entender o funcionamento, tirar as dúvidas referentes a faturamento, a conta, enfim, todo e qualquer tipo de dúvida. Certo. Olha, todos esses canais, tanto de baixa tensão quanto de média, vão ser colocados aqui embaixo na descrição do vídeo. E-mails, contatos, tudo isso à disposição de vocês. E aí, a moderação é dividida aqui, né, Vinícius? Teoricamente era minha, Não, tá, mas gente? essa aí Ela dá gol no meio pro final, não tem nada nenhum. Gostaria, né, de pedir que vocês fizessem uma consideração final, aproveitassem esse momento para enviar uma mensagem para o público de vocês, em relação ao que a distribuidora gostaria de comunicar, aproveitando esse espaço aqui
com o Sindistal. Peço você também, Vinícius, para fazer essa consideração final para a gente encerrar, lembrando mais uma vez que isso é uma série de conteúdos. Aqui no canal do Sindistal nós temos uma gama de vídeos falando sobre diversos conteúdos relacionados à entrada de energia, comercial e procedimentos de conexão. Bom, vou pegar o gancho do ser humaninho da pré-conexão. Então, assim, esse é um investimento que a Enel Rio fez recentemente, né? Já tinha, só que agora a gente cresceu de escopo, temos mais pessoas nessa pré-conexão, exatamente para conseguir dar um atendimento mais proativo e mais personalizado para esses solicitantes. A gente percebeu, né, há muito tempo já, que quanto mais próximo a gente está, menos litígio acontece. Porque a gente consegue tirar dúvida, que a gente consegue alinhar a expectativa, e isso é a base de quase toda a briga, vamos dizer assim. Não, mas eu tinha certeza que era assim, esse prazo, me informaram que era assado. Se a gente está falando para ele desde o início, ó, você está na etapa X, são esses os prazos, são essas etapas, estou aqui para tirar dúvida. Nossa, isso já vira uma outra relação. Então, assim, é dizer que a Enel Distribuição Rio está colocando investimento para ficar ainda mais próximo dos seus solicitantes, dos seus clientes. Perfeito. Aí eu vou pegar o gancho aí do Matheus, mas assim, a gente tem feito muitos investimentos, assim como eu falei, né? E além disso, a gente está muito focado na experiência do cliente. Então, isso é uma preocupação. Existem profissionais se desdobrando dentro da Enel Rio para fazer isso acontecer de forma a todo tempo. A gente olha as oportunidades, a gente identifica oportunidades e está mergulhando para poder entregar essa experiência aí melhor para o cliente, para ele poder ver o resultado disso, né, na prática. Então, assim, agradecer a vocês a oportunidade aqui, o espaço, porque é uma troca importante. A gente normalmente não tem. Vocês nos ajudam aí com essa comunicação com os projetistas, então isso é super bacana. É importante falar um pouco disso, do que é dor para a gente, que a gente às vezes não consegue colocar aí para os projetistas. Então, esse canal é extremamente importante e a gente agradece essa oportunidade aqui de estar com vocês e falando um pouquinho aí para eles, tá? E aguardo vocês nos nossos próximos podcasts. Agora a Gabriela, que tomou a moderação, vai se despedir. Bom, gente, é um prazer tê-los aqui. Faço das palavras do Vinícius, né, a minha também. Eu acho que o que fica aqui de mais importante é que é muito importante para a gente, e digo como projetista, como associada do sindicato, que é muito importante ter o relacionamento com a distribuidora, porque quando a gente está solicitando, a gente entende que vocês estão num local inatingível, acho que essa é a palavra. E aí é necessária a comunicação para que o trabalho melhore para nós e melhore para vocês. Consequentemente, isso melhora o resultado para a sociedade, que é o cliente final, que é quem está conectando, que é quem está justificando todo o ecossistema. É o fato do cliente necessitar do fornecimento de energia que justifica a concessão de vocês. E é o mesmo fato que justifica a minha existência como projetista, que estou no meio desses dois agentes. Então, agradeço esse momento aqui de vocês, essa disponibilidade, porque isso com certeza vai gerar muitos resultados para todos nós. Para vocês que estão nos assistindo, sigam o sindicato nas redes sociais, o Sindistal, estão as redes aqui, e acompanhem os próximos episódios. E até a próxima!